Pessoal, estamos aqui novamente com o Emerson Santos, um especialista em acesso por corda, assim como espaço confinado. O rapaz é novo, mas tem ampla experiência, então ele é técnico de segurança, é enfermeiro. Enfermeiro do trabalho, Emerson? Só enfermeiro, generalista. Enfermeiro, até porque você se preocupou mais em como cuidar daquele que teve o dano, né? Isso aí. Então, enfermeiro e está aqui batendo um papo muito gostoso com a gente, muito leve, sobre o tema da NR35. Já tivemos o primeiro e o segundo episódios. Agora nós estamos no terceiro episódio, que vamos ampliar um pouco mais esse conhecimento. É isso aí, Emerson. Vamos lá de novo. Vamos lá. Mais uma vez. Ô, Emerson, agora é importante a gente passar sobre quais são os procedimentos que devam ser realizados. Por exemplo, a LeaderMed faz o PGR, que é o levantamento dos riscos, faz o PCMSO, faz a parte inicial. E nesse momento a gente identifica que tem trabalhadores que estão expostos ao trabalho em altura. E daí a gente orienta a empresa. Você faz o treinamento da tua equipe? Você está preocupado com a segurança da tua equipe? E graças a Deus 100% do nosso público tem a honestidade de falar que não tem o treinamento e reconhece isso, e a gente precisa indicar alguém. E normalmente a gente indica você, a sua empresa, a Emertec, para poder nos dar esse suporte. Identificamos esse risco. E aí, qual é o próximo passo? Bom, com tudo isso, a parte da segurança do trabalho, principalmente da organização, ela tem que, de fato, criar uma comissão, né? Através do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO, que aí vai envolver os exames complementares. A gente cria uma comissão que seria o ideal, o ajudante, o executante, o técnico de segurança, a equipe de resgate, participar da evolução do documento partindo para a APR, né, Análise Preliminar de Risco. Ali a gente vai minimizar, ou seja, os riscos da queda, os riscos dos acidentes que pode acontecer. Aí vem a permissão de trabalho e uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que a NR35 ela pede o plano de resgate para todos os cenários de trabalho em altura. E isso não está acontecendo de fato, né? As pessoas estão perdidas quando chega na hora da emergência. Então, ou seja, esse conhecimento, tem uma norma de resgate agora que foi desenvolvida, foi lançada em 2019. Então, na teoria, está tudo muito novo. A NR35 vem lá de 2012, né? Então, tem anos na frente da parte de emergência. Mas, de fato, a documentação hoje envolve muito plano de resgate. Como executar isso? E quem vai executar? De fato, o técnico de segurança tem que entender dessa parte expert da emergência. Muitas ainda estão assim, pode chamar o socorro externo, ou seja, liga 193. Mas a norma ela deixa claro que tem que ser eficaz o seu planejamento. O que é isso? De fato, quanto tempo o bombeiro chega na minha empresa? Isso tem que ser documentado, né? Principalmente uma empresa que tem ISO, que é certificada, ela tem que procurar ter essas respostas de emergência. Ou seja, hoje o protocolo militar demora 12 minutos para chegar na minha empresa. E eu, como técnico de segurança, quando eu liberar um APT, eu vou entender se é eficaz ou não. Então, na documentação ali, já consigo identificar, através do risco que eu estou apresentando, se eu tenho uma equipe especializada para execução dessa emergência e é eficaz. Ou seja, se tem eficiência toda essa documentação. Porque vocês da saúde ocupacional elaboram um documento na teoria generalizando tudo. E a gente tem que colocar bem detalhado realmente do que vai acontecer de acordo com as etapas da execução do trabalho. O que a gente faz na prática, a gente reconhece que tem um risco de trabalho em altura e monta o plano de ação. Nesse momento, entra a Emertec para dar esse suporte e ter esse plano de ação específico. Assim como a gente faz com ruído, precisa desenvolver um plano de ação para cuidar do ruído. Então, é muito importante essa parceria nossa, porque são coisas que mudam realmente a qualidade de trabalho. E você trouxe uma coisa importante. A questão não é só pensar no trabalho em altura. E quando acontece o acidente? Justamente isso aí. Hoje é uma deficiência muito grande. Então isso aí entra no momento do planejamento. Do planejamento. Então tem que ter início, meio e fim. Qual que é o fim? Evitar o agravamento dessa vítima, sabendo que já indicamos os acidentes que podem acontecer, e até estender a área da saúde, seja externa ou interna. No momento, vamos lá, dentro da minha empresa, eu vou ter um trabalho a 20 metros de altura. Eu preciso, antes do pessoal subir, ter algum documento
específico para poder liberar essa turma de subir? Tem ter a obrigatoriedade de um exame específico, por exemplo, medir a pressão, fazer um teste de Romberg? Existe os obrigatórios, que é o que a gente falou nos episódios antes, que é o treinamento, toda a documentação, o ASO especificamente, compra dos equipamentos, mas a condição impeditiva seria uma boa prática da empresa. Então, eu tenho empresa que eu já trabalhei que todo mundo afere a pressão, tem empresas que eu trabalhei que a partir de certa altura afere a pressão, e tem empresas que eu trabalhei que a partir de tal idade afere a pressão. Hoje não tem uma obrigatoriedade, mas sim uma boa prática de, um exemplo, né, de aferir a pressão. E daí até incluo também, como médico, não só aferir a pressão, seria interessante também medir a glicemia, né? Porque pode causar um mal súbito. Isso. Então vamos imaginar um cara que é diabético, um trabalhador que é diabético, ontem abusou no doce, aniversário da filha, justamente, e hoje está com hiperglicemia de 500. Como que um cara desse vai trabalhar em altura? Então, uma sugestão que eu sempre dou aí, pessoal, mede também a glicemia, um exame barato, sabe, que é efetivo e que você pode evitar problemas mais sérios ali. Hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com sol, com vento, com chuva. O sol hoje, para a pessoa passar mal, ter um mal súbito por desidratação, é fácil, né? Esse tempo tá meio maluco aí, então hoje faz um sol o sol tá abaixo, mas a sensação térmica num telhado, por exemplo, tá alta, né? O vento, por exemplo, muitas empresas não sabem nem o que é um anemômetro, que vai medir o vento. E depende da atividade ali, do procedimento, eu vou subir um fecho de telha para aquele telhado. E aí, como é que vai ficar esse material acondicionado no telhado? Isso pode causar um acidente. Aí tem que estar dentro da minha documentação. Então eu subo tanto de telha, porque se começar a ventar, vai ter que amarrar, tem todo um procedimento para estar evitando um acidente. E isso vai entrar no planejamento. Né? Entendi. E quais são as responsabilidades do empregador perante a questão do trabalho em altura? Então hoje a maior responsabilidade no trabalho em altura é ele ter a documentação de fato, mas o que me chama a atenção, ele precisa indicar a solução para os acidentes que pode vir a acontecer. Então hoje o plano de resgate, ele tem que ter um colaborador, o técnico de segurança ou um coordenador de resgate, especialista no assunto, que vai falar tempo de resposta, o equipamento vai ser usado, o dimensionamento da equipe. Então hoje eu enxergo muito, assim, tem um resgatista, mas eu tenho 20 pessoas no telhado. Será que vai resolver? Aí eu tenho que fazer compilar se o treinamento daqueles 20 trabalhadores foi adequado para ajudar um resgatista na hora de uma emergência. Porque raramente os 20 vai passar mal. Sim. Porém, se um ou dois passar mal, um resgatista só não é o suficiente. Então, assim, meu plano de comunicação, a organização tem que deixar isso muito eficaz, né? Então, a obrigatoriedade é ter a documentação que tem uma eficiência, né? Essa é a responsabilidade. Então, contratar colaboradores que vai conseguir executar essa documentação que eu elaborei de fato eficaz. E na tua visão, falando de treinamento, uma pessoa que tem deficiência de leitura, analfabeto, ele pode executar trabalho em altura? Pode. Hoje a gente encontra isso muito na construção civil, né? Então hoje, por exemplo, quem faz muita escavação, tudo, tem muita empresa que elabora um plano de alfabetização, né? Mas quando eu pego um trabalhador que ele tem dificuldade de leitura, tem ali o primário, né? Ou estudou há muitos anos atrás e hoje não consegue ler, na hora da prova, eu leio a prova e ele tem que me responder. Na execução, eles são fera. Nossa, pega o equipamento, desenvolve, então tudo na prática ali, na parte mais tátil, ele desenvolve bem, executa, faz o resgate muito bem, as noções de resgate. Mas na hora da teoria, eles batem uma atenção por muito tempo sem ler, muito tempo já de formação de primário, e aí às vezes não tem uma formação também de alfabetização, e aí você tem que desenvolver esse trabalhador. Então existe uma prova, então, teórica? Existe. Você faz a prova oral para ele, né, na teoria. Entendi. E aí ele vai respondendo. E falando da responsabilidade do empregador e do trabalhador, qual é a responsabilidade dele perante isso? Bom, hoje por lei ele tem que seguir os procedimentos normativos que ele recebe em treinamento, ele tem que receber, seguir as orientações internas da empresa. Por exemplo, se hoje eu tenho que fazer um bafômetro, ele tem que fazer. Se hoje eu tenho que aferir a pressão, eu tenho que fazer. Né? Um dos problemas que causa acidente é a dependência química. Né? Então, às vezes, a pessoa
tem muito problema com bebida alcoólica. E aí, às vezes, não consegue detectar. Então, tem empresa que eu entro e tem um sorteio. Você vai colocar a mão no saquinho lá, a bolinha que você tirar, pode ser um exame toxicológico, pode ser um bafômetro. Que legal. Né? Então, tem empresa que tem essa boa prática justamente para tentar ajudar o colaborador a sair dessa parte química aí dele. E eu vi que você falou bastante nesse episódio a parte de resgate e primeiros socorros. E eu tive uma ideia que nós vamos gravar mais um episódio sobre resgate e primeiros socorros. Bacana. Então, pessoal, ia terminar por aqui, mas devido a ele ter falado bastante de resgate e primeiros socorros, eu criei a ideia de a gente criar mais um episódio, um quarto episódio sobre esse tema. Porque é a primeira vez que eu estou vendo alguém falar com tanta ênfase sobre isso. E realmente faz todo sentido. Não adianta pensar só no treinamento de como fazer esse acesso. Mas se acontecer um acidente, como que deve lidar com isso? Então continue nos acompanhando, nos sigam, @LíderMédioOficial, curta, compartilha, nos ajuda aí a crescer e mande ideias, é sempre bem-vindas.